sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Frase de José de Alencar. Tema da nossa aula de hoje, meus amores: ameaças aos ambientes aquáticos. Habilidades de número 7 e 8. Habilidade de número 7. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e etc. Correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Habilidade de número 8. Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos comportamentos físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos e migrações e etc. Biomas aquáticos. Os biomas aquáticos são classificados em dois principais grupos: o marinho e o de água doce. Repito, os biomas aquáticos são classificados em dois principais grupos, sendo ele marinho e o de água doce. Marinho corresponde aos mares, oceanos, e o de água doce corresponde aos lagos, lagoas e rios. Sistema de água doce, ecossistema lênticos. Águas paradas, aos exemplos de lagos, lagoas e pântanos. Ecossistemas lóticos, águas correntes. Nós temos, por exemplos, rios, nascente, ribeiras e riachos. Oceanos e mares. Os oceanos e mares exercem uma grande relevância para a biosfera. Do ponto de vista ambiental, contribui na composição e equilíbrio climático, uma vez que os oceanos abrigam seres fitoplâncteos, que são responsáveis pela produção de grande parte de oxigênio do planeta e também por reter calor em períodos maiores que os continentes, denominada de maritimidade. Oceanos correspondem a gigantes volumes de águas salgadas que se encontram dispersas em grande partes da superfície terrestre. O que são oceanos? Oceanos são massas de águas salgadas que cobrem quase 3/4 da superfície terrestre. As terras imersas delimitam os oceanos, portanto, são desobstruídas pelos continentes. Sua profundidade é tão grande que o homem ainda não conseguiu alcançar as partes mais profundas dos oceanos. Existem 5 oceanos: Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. O que é mar? Mares são massas de água menor em extensão se comparadas aos oceanos. São delimitadas pelos continentes, portanto, constitui um corpo de água obstruído por uma porção de terra. Os mares são, na verdade, uma parte do oceano, ocupando uma área reduzida, não tão profunda e cercada por terra. As características de salinidade, temperatura e de calor diferenciam dos oceanos. Animais marinhos. E pesquisa dão conta que 100 mil animais marinhos morrem todos os anos em decorrência da contaminação de plástico nos oceanos. Segundo pesquisa na Austrália, mais da metade das tartarugas do mundo já ingeriram plástico. Pessoal, em relação às tartarugas, né? Recentemente houve uma pesquisa no Rio de Janeiro em que as tartarugas, as pessoas que iam à praia
Elas jogavam, na verdade, os canudos plásticos e as tartarugas ingeriam os canudos. Muitas das tartarugas, elas foram contaminadas, né? Infelizmente, e vieram a morrer, ou seja, elas morreram por conta do plástico e do canudo. Causas de poluição da água. As causas de poluição da água são as causas humanas, como descartes incorretos de produtos e o lançamento de esgoto e produtos químicos na água. Fontes pontuais são fontes individuais facilmente identificadas, como o encanamento de um vale. Exemplos dessa categoria incluem o lançamento de poluentes de uma fábrica diretamente na água, descarte de minério. Nós temos aí nossa imagem, o descarte de um minério, causa de poluição da água, fontes não pontuais, também chamadas de fontes difusivas, são relacionadas à contaminação que não é originada de uma fonte individual e discreta. Como elas não são provenientes de um ponto de lançamento ou geração específica, o controle e a identificação são difíceis. Alguns exemplos de fontes difusivas são a infiltração do agrotóxico no solo e o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo e o lançamento de esgoto diretamente nos córregos. Então, na imagem nós temos aí, né, foi a forma do descarte de agrotóxicos, ou seja, usaram fertilizantes em suas plantações e logo após o término desse uso, jogaram-se os seus vasos, aí como vocês observam, ao ar livre, nos córregos. Poluição. Cerca de 8 milhões de toneladas de produtos são despejados anualmente, segundo o estudo de pesquisadores da Universidade da Geórgia, o equivalente ao despejo nos mares do conteúdo de um caminhão de lixo por minuto. Então, o que acontece? Esses descartes, infelizmente, as pessoas sem noção jogam lixo e deixam lá. Uma pesquisa feita na Geórgia, eles pesquisaram, fizeram um levantamento e encontraram equivalente ao despejo nos mares de conteúdo de um caminhão de lixo por minuto. Peixes doentes. A população aquática deixa os peixes doentes e pode até matá-los, além de afetar toda a outra vida. Os humanos são as maiores ameaças para os peixes, porque há muitas maneiras pelas quais o homem polui a água e os prejudicam. A imagem que nós temos aí é um peixe, né? Jogando para fora todo o lixo que jogam nos córregos, nos rios, e que nós precisamos ter uma consciência plena do que seria um descarte. Né? Não se pode jogar lixo em vias públicas. Ah, professora, mas eu joguei na pista. Sim, você jogou na pista. Pode? Não. Nós precisamos ter um certo controle, nós precisamos ter um certo cuidado. Em períodos chuvosos, esses lixos quais jogam as vias, eles são levados por córregos a rios, e infelizmente prejudica a vida dos peixes. Para casa, aplique os seus conhecimentos do livro didático localizado na página 108. Exercício de fixação que vai do primeiro à quinta questão, referente ao assunto proposto. Pessoal, deixa aqui, ó, seu likezinho no canal, inscrevam-se no canal, façam as atividades, mandem para os grupos de WhatsApp, mandem para os professores. Se quiserem, mandem para mim, né? Eu quero ter esse acompanhamento, eu quero ter esse retorno em relação às atividades de vocês. Quando mandarem, lembrem-se de colocar o nome de vocês e a escola a qual vocês estudam.